Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em João 15, do 1 ao 8. E nós vamos continuar refletindo na palavra do Senhor, nesse tema, que é o tema do ano da igreja, glorificando a Deus através da frutificação. E essa série de mensagens que eu estou pregando, eu não lembro se foi desde que eu voltei de férias, mas se foi, nós já estamos em 2 meses pregando esse mesmo texto. E o tema é princípios da frutificação. Antes de ler o texto, eu ainda continuo reafirmando por que eu estou insistindo na mensagem, nesse texto falando de frutificação. Meus irmãos, a nossa vida, diz Tiago, irmão de Jesus, em sua carta, é como sopro. Ela passa. A nossa vida é como sopro. Ela passa. Eu tenho para mim que a missão de uma igreja, ela também pode passar. Não que a igreja, ou que Jesus, ele mude a missão da sua igreja. Não. Tem até um autor, que eu não lembro agora, que disse o seguinte, acho que foi o pastor Cirino Refosco, pregando aqui. Ele disse, a missão da igreja foi dada por Jesus, o dono da igreja. E ninguém tem o direito de mudar a missão que ele deu à igreja. Então nós não podemos mudar. Mas às vezes a própria igreja se esquece da missão. E aí é quando eu digo que ela perde a missão. Então a igreja tem uma missão. Mas quando eu digo que a nossa vida é um sopro e a gente pode passar despercebido e não notar que a gente não cumpriu a nossa missão, a igreja também, ela pode ter determinado tempo em um lugar e se esquecer da missão, perdeu a missão, passou daquela igreja. Porque toda igreja, geralmente, ela começa focada na missão. Vamos começar aquele trabalho naquele lugar, porque nós queremos ganhar vidas naquele lugar. Mas ela vai crescendo, crescendo e se estabelece, ela começa a deixar a missão de ganhar vidas para a manutenção daquilo que ela já tem. Mas a igreja, e eu torno a repetir, ela não existe para apenas a manutenção das suas atividades. Ela existe para a missão. E eu quero dizer a vocês que a minha vida, cada dia mais eu oro, Senhor, eu quero estar focado na missão. Me livra, Senhor, das distrações, me deixa focado na tua missão. Então é por isso que eu estou falando, olha, é glorificar a Deus através da frutificação. Existem pessoas que ainda precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Ontem eu estive no encontro da Ordem dos Pastores Batistas, da nossa subseção, e estava conversando com o pastor Hamilton, e aí ele disse assim, que no domingo passado, ele pregou com o coração ardente, de uma alerta que Deus deu para a vida dele através do filho dele. Os irmãos conhecem Samuel. Samuel deve estar com o quê? 10 anos? 11 anos? 10 anos. Acho que ele tem a idade da igreja, exatamente, né? E aí Samuel, 10 anos, disse no domingo passado, pai, vamos chamar o meu amiguinho fulano para levar para a igreja hoje à noite. Ele disse, filho, nós estamos num tempo tão delicado que é até ruim chamar para a gente dar carona, ele está no mesmo carro, a questão do vírus. E Samuel disse assim, papai, se a gente morrer, a gente vai para o céu, mas se ele morrer sem conhecer Jesus, ele vai para o inferno. E eles chamaram o menino, levaram para a igreja. Na quinta-feira, Milane dá aula no seminário. E ela estava dando aula de missão.
fundamentos da missão, base teológica da missão. Uma das coisas que mais incomodou o coração dela foi assim: olha, a missão dizendo nós temos que ganhar pessoas, não podemos nos distrair com coisas que nos tiram do foco. E ela saiu de lá chorando do seminário: Senhor, me faz focar na tua missão. O que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor mandar eu fazer, eu faço. Qual é a tua prioridade, Jesus? Eu quero a tua prioridade. E ela estava voltando no carro, naquele bairro, vindo pelo Ipiranga, ali por dentro. Os irmãos conhecem aquele condomínio Terras Alfa ali. Tem uma academia, não tem? Grande, toda cheia de espelho na frente. E ela disse que Deus disse assim para ela: então volte, entre naquela academia e fale com a jovem que está ali no balcão, que eu a amo. E Milane retornou, entrou na academia, falou para aquela jovem: olha, eu não te conheço, mas Jesus mandou dizer que ama você. E começou a apresentar o plano de salvação. Plano de salvação. E aquela senhora começou a chorar. E aí Milane chorou junto, porque mulher não chora, né? Chorou junto. E aquela mulher disse assim: olha, eu estava aqui falando com Deus, dizendo: se o Senhor existe, fala comigo. Fala comigo. E Deus falou. Ontem, quando estávamos voltando lá do centro, passando naquele máximo ali do centro, os irmãos sabem, passa o Resende Shopping, não tem um supermercado máximo. No final você tem um outdoor e você tem que ou ir para o manejo ou descer para ir por aquele caminho, vir para cá pelo caminho do Ipiranga. E Milane disse: agora que eu lembrei que todas as vezes que eu volto da aula eu pego o caminho do manejo, porque o caminho do Ipiranga é muito escuro. Mas quinta-feira, eu não sei porquê, eu vim por esse caminho. Nós não sabemos porquê, a gente diz isso no nosso âmbito humano, mas Deus, hoje nós sabemos porquê, porque Deus queria levar ela para aquela mulher que estava dizendo: Senhor, mostra que o Senhor existe. A convicção que eu quero que nós tenhamos nessa manhã: primeiro, Deus, Ele é real, Ele é vivo e verdadeiro, é um Deus que fala ainda hoje. Segundo, tem pessoas ainda necessitadas, orando em algum lugar, dizendo: Deus, manda alguém falar que o Senhor existe. Manda alguém dizer: olha, eu te amo, Deus te ama, e você tem uma esperança nele. Então tem pessoas espalhadas sem esperança, e nós não podemos acreditar que existimos apenas para manter cultos. Mas uma outra convicção é que Deus quer usar qualquer um de nós que esteja completamente disposto a obedecê-lo sem retrucar. Se Ele disser vai, vai. Segue aquele caminho, segue. Deus quer usar a minha vida e a sua vida também. Mas temos aprendido nesse texto alguns princípios que nos mostram como acontece a verdadeira frutificação bíblica. E eu quero ler mais uma vez. Mas antes eu quero que vocês recitem comigo o versículo 8 de João 15. Eu vou dizer uma frase e vocês repetem com intensidade. Depois eu vou dizer outra frase e vocês repetem com intensidade. Vamos dizer juntos? Olha lá. Nisto é glorificado meu Pai. Fala aí. Em que vocês deem muito fruto. E assim vocês mostrarão que sois meus discípulos. Mais uma vez. Nisto é glorificado meu Pai. Em que deis muito fruto. E assim vocês mostrarão que são meus discípulos. Vamos ler João a partir do versículo 1, capítulo 15. A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele limpa, Ele poda, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês.
como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, diz Jesus, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vocês mostrarão que são meus discípulos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, diante da Tua palavra, nós imploramos mais uma vez nessa manhã. Fala ao nosso coração, Senhor. Molda dentro de nós o que precisa ser moldado. Trata o que precisa ser tratado, Senhor, em nome de Jesus. E usa-nos para o louvor da Tua glória. A nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Eu falei nas duas primeiras mensagens, baseado no capítulo 15, versículo 8, primeiro, que nós glorificamos a Deus através do fruto. Essa foi a primeira mensagem. A segunda mensagem, baseada na segunda parte do versículo 8, foi que é o fruto que nós geramos que demonstra a árvore da qual nós estamos ligados. Se eu produzo o meu galho, produzo manga, eu estou ligado na mangueira. Se é uva, eu estou ligado na videira. Se eu estou ligado em Jesus, eu vou produzir Jesus. Esse é o fruto. Vimos no versículo 1, então, um primeiro princípio que Jesus fala sobre a frutificação. E eu disse que todo relacionamento com Deus, ou a frutificação, ela está diretamente ligada ao nosso relacionamento com Jesus. Eu só vou frutificar se eu estiver ligado num relacionamento com Jesus. Mas eu disse mais, que não basta ter apenas um relacionamento com Jesus, é preciso um relacionamento que permanece em Jesus. Não é qualquer relacionamento com Jesus que frutifica. Não é um relacionamento superficial, não é um relacionamento mais ou menos, é um relacionamento que permanece. É exigente, né? Exige de nós a permanência. E eu comecei algumas semanas o terceiro princípio baseado no versículo 3, versículo 2 e 3, que diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra, ou por causa da palavra que eu lhes tenho falado. O terceiro princípio da frutificação é: toda verdadeira frutificação exige santidade. Não tem como. Não pense, e eu disse, não pense que você pode frutificar, pois como eu disse, Deus usa vasos imperfeitos, mas não vasos sujos. E aí eu comecei a falar de alguns aspectos de como então Deus nos purifica. E eu falei, mostrando aqui no versículo 4, versículo 3, que é a palavra de Deus que nos purifica. Mas aí nós precisamos, então, de algumas ações para que a poda seja feita em nós. Eu disse, primeiro nós precisamos de convicções firmes. Essas convicções, elas são provenientes da palavra. Eu vou matar, eu vou me abnegar de um determinado tipo de pecado, se aquele pecado estiver dentro de mim como convicção de que é pecado. E essa convicção, ela surge da própria palavra de Deus. Se a palavra de Deus está em mim, eu sei que é pecado, eu já tenho um passo a ser dado para a vitória, ou para a eliminação do pecado em nós, que é a convicção. Mas eu disse que não basta a convicção, e no domingo passado nós falamos exatamente que precisamos do comprometimento, compromisso.
Eu sei que determinada coisa é o pecado, então eu vou me comprometer. Eu não quero mais viver isso na minha vida. Eu até falei do aspecto de João, em João, 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, quando o apóstolo João diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mas quando João diz assim, olha, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, ele mostra que o padrão, o anseio da nossa vida não é, eu quero pecar menos, é eu não quero pecar. Esse é o padrão, o nosso alvo. Mas, se acontecer de pecar, temos um advogado. Mas a minha meta, o meu alvo é não pecar. Então nós precisamos de compromisso. E aí vem o terceiro aspecto que eu quero conversar um pouco com os irmãos nessa manhã, que é exatamente a disciplina. Não existe santidade sem disciplina. É muito bom você ter as convicções baseadas em textos bíblicos. É muito bom você ter o compromisso, eu quero vencer, eu quero não pecar nessas áreas em que eu estou pecando. Mas você vai perceber que é preciso a disciplina. Muitos de nós já foram vencidos, ou já fizeram algum compromisso de não pecar em determinada área e voltaram a pecar, e aí você se sente um fracassado. De fato, quando nós olhamos para a nossa vida, nós estamos repletos de compromissos que nós mesmos assumimos, mas que não conseguimos cumprir. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre disciplina, que vai nos ajudar a entender que não basta você ter a convicção e ter o compromisso, você precisa ter disciplina. A palavra do Senhor diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, olha, rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade ou na disciplina. Evite as fábulas profanas e tolas, as crendices. Olha, faça isso, isso e isso que você vai ser santo. Faça isso, isso e isso que você vai ser vitorioso. Não, evite, rejeite as fábulas. Você tem que se exercitar na disciplina bíblica. O Jerry Bridges, nesse livro, que eu tenho absorvido muitas coisas daqui, ele diz assim: é possível estabelecer convicções em relação a uma vida de santidade e até mesmo fazer um compromisso definitivo a essa finalidade, sem, no entanto, atingir o alvo de não pecar. A vida, ela está cheia de resoluções fracassadas, onde a gente se comprometeu e não conseguiu. Comprometeu e não conseguiu. Mas eu queria dizer a você, e aí é o primeiro aspecto acerca da disciplina, é que não existe santidade instantânea. Não existe santidade instantânea, onde por um momento você entregou a vida a Jesus e pronto, agora está santo. Ou porque você identificou que há determinado pecado na sua vida, você leu a Bíblia, você viu o texto, você entendeu que aquela prática é pecaminosa, você disse, eu não vou mais pecar. E aí, porque você não pecou naquela semana, naquela área, você diz, agora estou pronto, estou santificado. Não existe santidade instantânea. Um outro autor chamado J. Adams, ele diz o seguinte: você pode ter procurado e tentado obter santidade instantânea. E aí ele diz, não existe tal coisa. Queremos alguém que nos dê 3 passos fáceis para a santidade. E nós iremos consegui-la na próxima sexta-feira. E então seremos piedosos. O problema é que a santidade não se adquire dessa maneira. O caminho para se obter a santidade passa pela disciplina. O caminho para a santidade passa pela disciplina, é o que diz J. Adams. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24.
1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Olha o que Paulo está falando. Ele diz o seguinte: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se um atleta, ele precisa de disciplina para obter um prêmio, que é um prêmio temporal, quanto mais nós não devemos disciplinar-nos para obter uma coroa que dura eternamente. Eu falei uma vez de um exemplo que tocou muito meu coração, acerca de um homem que ele era um atleta na sua faculdade, e ele ganhou alguns troféus, e aí certa vez ele foi visitar aquela faculdade e viu que um dos troféus dele estava no lixo. Tinha passado. Tem muita gente que gasta toda a energia da sua vida para conquistar determinado tipo de troféu, que vai parar numa lata de lixo. Gasta toda a sua energia, fica sem dormir para estudar, fica sem comer para se concentrar, se abstém do celular para poder estudar e consegue um diploma, que também a traça vai corroer um dia. Não estou dizendo que não possa fazer isso, não. Eu mesmo tenho estudado, tenho buscado diplomas, conhecimento. Não para que o diploma fique como algo que, olha a conquista, não. Eu quero mais é me capacitar para servir mais. Mas o que eu quero dizer é que a mesma forma, se você luta, se você esmurra seu corpo para conquistar algo que é corruptível, que vai ficar aqui, por que não se esforçar, lutar, exercitar, se disciplinar para conquistar uma santidade que é extraordinária na presença de Deus, por uma coroa incorruptível? Quando nós falamos então de disciplina, eu quero dizer, e aí a definição de disciplina é o seguinte: treinamento que corrige, molda e aperfeiçoa as faculdades mentais ou o caráter moral de uma pessoa. O que é uma disciplina? É um treinamento. Ela corrige, ela molda, ela aperfeiçoa as faculdades mentais, o caráter moral. Tudo isso é disciplina. E a nossa mente, o nosso corpo, ele precisa ser disciplinado. Nós aprendemos por meio da disciplina. Ontem eu peguei um carro automático. Estava andando com esse carro emprestado, viu? Não é meu não. E assim que eu comecei a andar, eu acelerava e queria passar a marcha. Eita lá. Teve uma hora que eu precisei frear, eu fui frear e freiei o freio, e eu queria a embreagem, não tinha freio, 2 pés no mesmo freio. Milena disse, eu estou ficando enjoado. Eu disse, calma, mas os 2 metros eu aprendo. Aprendi. Daqui a pouco eu voltei para o meu carro, meu Deus, agora para quê? E a marcha? E a embreagem? O nosso corpo, ele é treinado, ele é disciplinado, mas a nossa mente também. Então não existe santidade de forma instantânea. A santidade, ela vem por meio da disciplina. Você precisa se disciplinar
Você precisa disciplinar o seu corpo, você precisa disciplinar a sua mente. É disciplina. Uma segunda realidade, além de entender que a disciplina ela não acontece de forma instantânea, a santidade não acontece de forma instantânea, precisa de disciplina. Uma segunda verdade que eu quero que você reflita nessa manhã é que a disciplina em relação à santidade começa com a palavra. A disciplina com relação à santidade, ela está aqui. É por isso que o diabo faz de tudo para você não ler a Bíblia, de tudo. Tem as causas normais, dá sono, mas tem umas causas inusitadas. O vizinho que nunca falou com você, chega exatamente naquele dia, eu estou querendo ser seu grande amigo. Você até fica surpreso, perplexo. É capaz até de um paraquedista pousar na sua casa, no seu telhado, no dia que você decidir ler a Bíblia. Porque o inimigo não quer, de forma alguma, que você tenha um relacionamento sério com a palavra de Deus. A nossa leitura bíblica no culto, no início, do Salmo 119, versículo 11, fala: como purificará o jovem o seu caminho? E o salmista responde: observando, ou seja, vivendo segundo a tua palavra. Quanto mais a pessoa se disciplina a palavra, mais a vida de santidade é gerada na vida dela, e aí a glória de Deus é vista pelos outros. O diabo quer que a glória de Deus seja vista? Absolutamente não. Então ele fará de tudo para você não chegar perto da Bíblia. Teve um autor, eu acho que foi no livro Disciplinas para a Vida Cristã, que ele diz assim: a maior tempestade de areia do mundo aconteceria se todos os crentes decidissem abrir a Bíblia. A maior tempestade de poeira aconteceria se todos os crentes decidissem se comprometer com a leitura da Bíblia. Não podemos admitir que isso aconteça. A disciplina em relação à santidade começa com a palavra. Olha o que Jesus fala no texto que nós lemos, de João 15, versículo 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado. É a palavra de Jesus, ou seja, a razão da nossa pureza, por causa da palavra. A razão da nossa pureza é a palavra. É a palavra. E aí é interessante que Efésios capítulo 5, olha aí na sua Bíblia. Gustavo, por favor, pega para mim a minha outra Bíblia ali. Eu vou precisar dela. Olha o que diz Efésios capítulo 5. A partir do versículo 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, o que é que está na sua Bíblia aí? Pelo que, irmãos? Palavra. Lavagem de água pela palavra. É interessante, e aí você pode agora olhar na sua Bíblia, o livro de Números. O livro de Números, capítulo 19. Há toda uma explicação, orientação de Deus acerca de como o povo de Israel seria purificado. E no capítulo 19 de Números, você vai ver então que começa a existir a água da purificação. A água da purificação. Aquela água, ela tinha as cinzas do sacrifício que era feito. As cinzas dos sacrifícios
dos sacrifícios que eram feitos, eram colocados dentro daquela água, e alguém que precisava ser purificado era lavado por aquela água. Água de purificação. E aí no versículo 9, por exemplo, você vê: então uma pessoa cerimonialmente pura juntará as cinzas do novilho e as colocará no lugar cerimonialmente puro, fora do acampamento. Elas ficarão guardadas ali para que a comunidade de Israel as use na cerimônia da água de purificação para remoção dos pecados. Versículo 10. O homem que recolher as cinzas da novilha lavará suas próprias roupas e ficará impuro até o entardecer. Essa é uma lei permanente para os israelitas, para os estrangeiros que vivem entre eles. Quem tocar num cadáver humano ficará cerimonialmente impuro por 7 dias. No terceiro e no 7º dia, ele se purificará com a água da purificação. Então estará puro. Mas se não seguir esse procedimento, no terceiro e no 7º dia, continuará impuro, mesmo depois do 7º dia. Vocês vão ver que tem uma das meditações da semana que eu escrevo exatamente sobre esse texto. E que eu mostro que o tempo, ele é importante, precisava de 7 dias. Mas o processo, a obediência do processo era mais importante do que o tempo. Porque você poderia passar os 7 dias, mas continuaria impuro, se não fosse purificado no terceiro e no 7º dia com aquela água da purificação. A água da purificação. Das cinzas do sacrifício. Agora voltando para o texto de Efésios que nós lemos. Ele fala, Paulo fala, para que santificasse, Jesus morreu na cruz, para que santificasse a sua igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra. Agora não é mais uma água composta de hidrogênio e oxigênio, H2O. É a palavra que produz a purificação necessária para a nossa vida. É essa palavra. Então, a disciplina em relação à santidade começa com a palavra. O próprio apóstolo Paulo também, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A expressão para educação na justiça também pode ser a disciplina na justiça, ou seja, é por meio da disciplina que nós somos santificados. Treinar ou disciplinar na justiça tem o mesmo significado. J. Adams, ele diz o seguinte: é por uma obediência das Escrituras que se desenvolvem padrões santos, e esses se tornam uma parte de nós. É por meio da obediência às Escrituras. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24. Veja a ligação da santidade, a ligação da obediência, com também o abandono das práticas pecaminosas, associado à palavra de Deus. Paulo diz assim, a partir do versículo 22, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha lá, procedente da verdade. Onde é que surge a nova natureza criada por Deus em justiça e retidão? Procedentes, ou seja, a origem é a verdade. E onde é que nós encontramos a verdade? A palavra de Deus.
Só a palavra nos ensina a verdade. Só a palavra de Deus transmite a verdade absoluta de Deus que pode nos purificar. Então, é o seu relacionamento com a Bíblia que vai determinar a sua santidade. E a sua santidade, ela afeta diretamente a transmissão da glória de Deus ou não para a vida de outras pessoas. Agora, como é que há um processo de santificação do Espírito em nós, mas a sua parte e a minha parte também nessa santificação? Como é que isso acontece? Então veja, primeiro, o Espírito Santo escreveu as Escrituras. Você pode ler que a Bíblia, ao dizermos e afirmarmos e crermos, e é verdade, que ela é inspirada por Deus, significa que o Espírito Santo inspirou os autores que registraram tudo que está nela. Então, o Espírito escreveu as Escrituras, mas cabe a mim e a você, eu e você, nós aprendemos as Escrituras. Ele escreve, mas somos nós que aprendemos. Terceiro, o Espírito escreve, nós aprendemos, o Espírito traz à nossa mente o que nós aprendemos. No momento em que eu estiver em uma ocasião entre decidir pecar e não pecar, como eu disse em algumas mensagens atrás, não é ser vitorioso no pecado ou perder, ser derrotado pelo pecado, não temos que olhar nessa ótica, mas temos que olhar, eu obedeci ou desobedeci? Então, no momento em que estivermos na decisão, o Espírito Santo agirá trazendo à memória aquilo que nós aprendemos, aquilo que memorizamos, aquilo que internalizamos. O próprio Jesus disse, olha, o Espírito virá, e quando ele vier, ele lhes fará lembrar toda a verdade. Agora, lembrar implica que tem alguma coisa na mente, porque não é lembrança se não tiver. É na hora de eu tomar uma decisão. Não, eu não posso falar isso, porque a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim, para que seja de edificação para aqueles que ouvem. O Espírito traz na memória imediatamente. E aí você lembra, não, Efésios 4:29 diz isso. E isso vai te dar a capacidade de você não ser seduzido pelo pecado e, ao invés de desobedecer, obedecer. E ele lembra, viu, irmãos? Ontem, numa reunião, eu dei uma palavra no grupo dos pastores. Eu disse, olha, uma observação sobre esse assunto. Eu confesso aos irmãos que eu não lembro o que aconteceu naquela outra reunião, fazia anos, mas eu tenho quase certeza que tem uma coisa errada entre aquela reunião e essa que nós estamos tendo hoje. E aí alguém levantou, não, mas isso e isso. E aí a minha palavra ficou em xeque na hora, e na hora eu disse, Senhor, e o Espírito me lembrou imediatamente o que eu precisava falar para resolver aquela questão. Irmãos, o Espírito fala, e olha, eu não tinha lembrança nenhuma, mas ele lembrou na hora. Eu creio no Deus que é real, não sei qual é o Deus que você crê, mas eu creio no Deus da Bíblia. Hoje eu estou menos pernambucanizado, que antigamente era mais na lata. Eu era mais, tem uma expressão lá assim, era mais invocado. Agora eu estou mais aculturado. Eu lembro de uma vez, a gente saiu da igreja lá em Pernambuco, eu e meu irmão, e mais, acho que uns 2 ou 3 colegas, irmãos da nossa igreja, e tinha 2 caminhos para a gente voltar para casa. Quase tudo na vida tem 2 caminhos, né? Tinha um caminho mais longo, que dava uma volta por um outro bairro, Jardim Atlântico, a gente tá. E tinha o atalho. O atalho era por dentro da Ilha do Rato. Para você ver o nome do local. Esses nomes são em lugares bem assim, praia, né? Não, brincadeira. Ilha do Rato. Aí disseram assim para mim, vamos por aqui, eu disse, e eu era o mais novo, né? Meu irmão mais velho, vamos por aqui. Já eram as 11 horas que a gente ficava na igreja até o zelador nos chotar. Mas ficava, né?
vamos por aqui, domingo à noite. E aí disseram assim, aí eu disse, não, é perigoso. Aí disseram para mim, não, mas o Senhor nos protege. Eu disse, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí todo mundo, então vamos pelo caminho mais longo. Ele lembra, ele traz à mente o que nós precisamos para dizer não na hora da desobediência. Sim para a obediência, mas é preciso estar na nossa mente. Então, olha, o Espírito escreveu, nós aprendemos. O Espírito traz à mente, nós aplicamos o que ele traz à nossa mente para determinadas realidades na hora que precisamos. Porque também não adianta você aprender, o Espírito trazer à mente, na hora o texto bíblico e você dizer, mas eu vou fazer o diferente do que o texto bíblico diz. Porque se você faz o que o texto disse, você está exatamente desobedecendo aquilo que o Espírito Santo já deu todas as ferramentas para você dizer não e obedecer. Terceira verdade acerca da disciplina. Se nós não podemos ter uma santidade instantânea, se a disciplina ela provém, a disciplina da santidade é proveniente da palavra de Deus. Terceiro lugar, devemos nos disciplinar para uma dieta regular e saudável da palavra de Deus. E nesse momento em que muita gente fala de dieta, de ser fitness, né? Eu também faço a minha dieta. Eu digo, eu faço a dieta para manter a minha estrutura de palito, né? É preciso, olha, grava bem. Devemos nos disciplinar para uma dieta regular e saudável da palavra de Deus. Dificilmente você vai desenvolver uma vida de santidade se você, hoje deixa eu ver o que é que Deus tem para mim. Assim diz o Senhor, ponha-se à beira dos caminhos e olhe, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Peraí, mas que caminho o Senhor está mandando me pôr aqui do lado? Você não vai entender nada. Não é assim a palavra de Deus. O Espírito escreveu através dos autores e estruturou, chegou até nós numa lógica. Você não vai entender Atos dos Apóstolos sem compreender que antes veio o Evangelho de Jesus Cristo. Mas você também não vai entender muito do Evangelho, da graça de Jesus Cristo, se você não entender a lei de Deus que está no Antigo Testamento. Quantas vezes nós ficamos perplexos quando a gente vê a intensidade de Deus em Êxodo, em Número, Levítico, Deuteronômio, Deus tão criterioso, Deus tão exigente, e dizendo, olha, santifiquem-se, não cheguem perto de mim, sem estarem santos. Por quê? Porque a minha santidade fulminará vocês. E Deus falando assim, a gente fica perplexo. Aí quando chega no Novo Testamento, Ele não anulou a santidade dEle, mas Ele diz, olha, em Cristo você pode se aproximar de mim. Mas é preciso estar em Cristo, mergulhado em Cristo, vivendo Cristo, e aí você pode se aproximar. Sabe por quê? Porque o maior desejo de Deus é que você participe da santidade dEle. Olha na sua Bíblia, em Hebreus capítulo 12, esse texto para mim foi um achado. Eu já li várias vezes, mas sempre tem a leitura que ele destaca para a sua vida. Hebreus capítulo 12, versículo 10, diz assim, falando dos nossos pais, pois eles, nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, essa frase que eu quero que você perceba, Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha que coisa extraordinária. Deus não quer distância de nós. Ele quer que nós nos participemos da sua santidade. Mas as nossas iniquidades, se nos aproximarmos de Deus, somos fulminados. E aí tem Cristo. Paulo aos Colossenses vai dizer que nós estamos ocultos em Cristo. Ele nos cobre. Mas a gente precisa estar em Cristo. Não é frequentando a igreja. É em Cristo.
ligados na videira, vivendo Cristo. Devemos nos disciplinar para uma dieta regular e saudável da palavra de Deus. O Jerry Bridges, ele diz o seguinte: todo cristão que progride em santidade é uma pessoa que tem a sua vida disciplinada de tal maneira que passa tempo regular com a Bíblia. Simplesmente não há outra maneira. Então, quando nós pensamos em santidade, é santidade em todas as áreas da nossa vida. Tudo que nós fizermos. Quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia em Números capítulo 20. Quem deixou marcado aí em Números 19, é só olhar do lado. Números capítulo 20, versículo 8. Aqui é um texto também tão chocante. O povo está lá com a liderança de Moisés e Arão. Chega no lugar sem água, começa a reclamar. Não tem água, não tem água, não tem água. Reclamam com Moisés, xingam Moisés. Moisés ora. E Deus diz: Moisés, três coisas Deus diz a Moisés. Olha, Moisés, pega a vara que está diante da arca, chama o povo e fala a esta rocha que vai sair água. Fala a rocha. Moisés pega a vara diante da arca. Moisés e Arão chamam o povo. Obedeceu um, obedeceu dois. Mas ao invés de falar a rocha, ele pega a vara e bate na rocha. Sai água. Mas ele desobedeceu a Deus. E aí, eu anotei na minha Bíblia o seguinte: obedecer parcialmente é a mesma coisa que desobedecer. Versículo 8, diz assim, de Números 20: você e Arão peguem a vara, reúnam todo o povo, enquanto eles observam, fale aquela rocha e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente para a rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Versículo 11. Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. Versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim, para mostrar a minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Quer dizer, ele, ao invés de falar, ele bateu. Isso foi uma demonstração de não confiar em Deus, porque não cumpriu a palavra que Deus tinha dito. E mais, só por isso, eles não demonstraram a santidade de Deus. A nossa desobediência, ela impede de demonstrar a glória de Deus. Meus irmãos, certa vez um jovem da nossa igreja compartilhou comigo que ele era explosivo, sempre foi explosivo. E ele disse assim: pastor, mas eu agora estou lendo a Bíblia. Estou lendo a Bíblia. Todo dia estou seguindo o plano de leitura de 2 anos. E teve um dia desse que o cara me irritou no trabalho. Estavam com os meus materiais assim, no chão, e ele passava e pisava nos meus materiais. Uma irritação de leve, né, irmãos? Imagina que seus materiais de trabalho a pessoa passar e pisar. E o cara não era cego não, tá? Nem míope, ele estava vendo. Mas aquele irmão da nossa igreja, aquele jovem, disse assim: se fosse alguns anos antes, eu teria voado no pescoço dele. Mas aí ele disse: agora eu percebo, pastor, o como a leitura da Bíblia está mudando o meu caráter. Não tem disciplina, não tem santidade instantânea. É a disciplina. Quais são as barreiras para a disciplina? Sono, ocupação, cansaço. Você precisa vencê-las. Se está dando sono naquele horário, muda de horário. Se você está muito ocupado, você tem que criar o seu horário para se encontrar com Deus, e ele tem que ser sagrado. Se você estiver cansado, ajuste o horário. Eu já disse aqui, teve um rapaz lá em Pernambuco que ele dizia: olha, eu toda vez que vou ler a Bíblia me dá sono. Aí meu
Meu primo, que era conselheiro dos embaixadores, disse: coloque um gelo nas suas costas e você vai ler a Bíblia, que você não vai dormir. Aí ele colocou e conseguiu ler a Bíblia. Conseguiu. O cara é fera. Eu conheço. Max Maranhão. O cara é fera. Era traficante. Se tornou um servo poderoso na proclamação da palavra. Mas teve que colocar gelo nas costas. Precisamos então, duas coisas para ter a disciplina da leitura da Bíblia: tempo planejado e método planejado. Como eu vou ler a Bíblia? E eu não vou destacar todos agora, que não vai dar tempo. Mas você vai precisar. E aí existem 6 aspectos de como ouvir Deus falar. Existe até dentro do nosso canal, eu falei sobre esses 6 aspectos em 6 devocionais. Está lá no canal, eu posso até mandar o link. No Despertar com Deus. Você precisa ouvir, ler, estudar, memorizar, meditar e aplicar. Mas eu vou deixar para a gente pensar nisso na próxima ocasião. Eu quero terminar dizendo o seguinte: não existe santidade instantânea. Se você quer exalar, primeiro, desfrutar da santidade de Deus, e segundo, exalar a santidade de Deus, você precisa se disciplinar com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça de crescermos nessa disciplina na nossa vida cristã.